Meu nome é Vitória Carini, eu tenho 29 anos e eu sou a palhaça Alavanca. Eu comecei a fazer teatro por um programa da Prefeitura de São Paulo que chama Programa Vocacional. Comecei a fazer teatro lá com uns 14, 13 anos. Eu não tinha essa dimensão do artista enquanto uma profissão. Meio que desisti da medicina, não fazia muito sentido, porque eu sempre gostei de estar junto das pessoas. E em São Paulo, o único curso noturno que tinha da Unesp era o curso de teatro. E aí eu acabei passando. E aí, no que eu conheci o circo, conheci a palhaçaria. E aí, no que eu conheci a palhaçaria, eu me agarrei, me identifiquei. Ou dizem também que a palhaçaria te encontra, né? Então, acho que a palhaçaria me encontrou. E aí, eu fiz a oficina com a Silvia Leblon e ali foi uma das minhas primeiras referências, assim. Também fiz a formação para jovens palhaços dos Doutores da Alegria. Mas antes, eu já tinha uma trajetória dentro da palhaçaria. Eu pesquisava palhaçaria na rua, fiz 57 mil oficinas e trabalhava com pessoas. O meu primeiro nome de palhaça, na verdade, era Dorimita. Eu nunca me senti muito confortável com esse nome. E aí um dia eu vi uma frase, eu não lembro exatamente como era a frase, mas era alguma coisa assim de que o amor ele tem que ser uma catapulta e não uma âncora. E aí eu gostei muito do nome catapulta. E aí eu conversando com uma amiga sobre isso, a Jéssica Alves, que também é palhaça vírgula, a gente conversando com isso e tal, e ela falou, cara, e se for alavanca? Que é uma catapulta, tipo uma alavanca e tal, não sei o quê. Eu falei, é isso, acho que é isso, alavanca. De ser uma pessoa que levanta os outros, empurra. O Marcelo, que era o coordenador aqui na época, ele entra em contato comigo e fala, olha, Vitória, você participou do processo seletivo aqui na época e a gente abriu uma vaga agora e a gente está chamando as pessoas que não passaram naquele edital para fazer uma nova seleção e eu queria saber se você tem interesse. Eu sempre preferi atuar com pessoas em vulnerabilidade, sempre preferia atuar em lugares não convencionais. As pessoas mesmo, assim, que a gente diz que são as pessoas que às vezes não têm tempo para ir a um teatro. Então, se elas não têm tempo de ir ao teatro, o teatro vai até elas. O Wellington Nogueira fala muito de que diante de um palhaço todo mundo está submetido a uma torta na cara. Mas eu sinto que quando eu tô no hospital, quando eu tô atuando, eu sinto que eu ligo uma chavinha e aí não é mais a Vitória que tá olhando, sabe? É a alavanca. E aí pra alavanca, todo mundo é igual. Em 2024, agosto de 2024, eu defendi o meu mestrado sobre a função social da palhaçaria no cotidiano, né? Então, essa palhaçaria no cotidiano seria a palhaçaria intervencionista, não é aquela que está no circo, né, no picadeiro, nem no teatro, mas são nos espaços do cotidiano, como a rua, hospitais, penitenciárias, enfim, lugares não convencionais, que a gente chama de atuação. Eu queria entender se o palhaço ou a palhaça atuar nesses espaços tinha uma função social, se servia. Então, a minha pesquisa dentro do hospital como artista, como palhaça, foi junto com a minha pesquisa de mestrado. Muitas vezes a gente olha para a situação e fala, aqui precisa de uma assistente social, de uma medicação X, de um médico, de uma psicóloga, e muitas vezes eu tinha dificuldade de falar, por que eu tô aqui? A gente precisa estar ali também para atuar ali na ressignificação daquele processo de internação. Então, o que aquela criança naquele momento precisa do palhaço não vai ser a mesma do que aquela outra criança. E aí por isso que a gente não tem como falar de uma única função social. O palhaço, ele atua com funções sociais diversas, né, dentro daquilo que é humano. Então, rir é uma função social, mas ouvir, às vezes a gente está no quarto e o paciente quer só falar, e a gente está ali para ouvir, e ouvir verdadeiramente. Então, é importante a gente entender que a pesquisa acadêmica em artes é um fenômeno muito recente. Então, é muito recente que a gente começou a fazer essa transposição. Eu boto muita fé de que o artista ele é um pesquisador nato, né? E a gente vai fazer diversas pesquisas nesse sentido. A gente vai tentar responder isso através de um figurino, de uma maquiagem, de um texto, de uma dramaturgia, de uma linguagem. É porque a gente começa a ter acesso a diversos documentos que podem ampliar a nossa produção artística. Então, por exemplo, Mário Bolognesi, Hermínia Silva, Lili Castro e muitos outros milhares de pesquisadores que tem aí mundo afora, eles vão atrás desses documentos. Então, da onde que a gente veio? Como que surgiu a figura? Da onde que veio essa figura de nariz vermelho, roupa larga que faz as pessoas rirem? E isso amplia também os caminhos para onde podemos ir. Não é à toa que hoje a gente consegue estar dentro de um hospital, né, e espaços tão diversos. Estudos que comprovam, por exemplo, a redução de estresse, de ansiedade e da dor das crianças a partir da intervenção dos palhaços.
Existe um outro estudo também, onde os palhaços entraram como substitutos da sedação. Então tem alguns procedimentos, por exemplo, que a gente só precisa da colaboração da criança, porque a partir do momento em que você reduz, tem uma redução do estresse, da ansiedade, da dor, da anestesia, né, dessa sedação, você também reduz custos de internação, você reduz custos de profissionais. Esses estudos que eu citei foram financiados pelo Dream Doctors, que é uma instituição israelense de pesquisa e atuação em palhaçaria hospitalar. E eu fico pensando, se a gente continuasse investindo mais, o que mais a gente poderia descobrir? Por exemplo, qual o impacto que isso teria, que a atuação dos palhaços tem, por exemplo, dentro de um hospital paliativo? Ou qual o impacto que tem da nossa atuação com adultos, que é uma coisa que acontece aqui no Hospital de Amor. Aqui a gente atende adultos, paliativo, criança. O que mais a gente pode descobrir do impacto da atuação da palhaçaria em intersecção com a saúde, com a ciência, na contribuição do tratamento, da promoção de redução da dor de pacientes, né? Aqui no Brasil a gente tem uma pesquisadora que é a Morgana Massetti, que ela atuou muitos anos com Doutores da Alegria, e um dos estudos que ela se debruçou era do impacto da atuação da palhaçaria para profissionais de saúde e acompanhantes. Então, existe também um impacto positivo e benéfico para essas pessoas que a gente atua também. E aí é muito curioso quando a gente vê esse impacto acontecendo na prática. Então teve uma vez, por exemplo, no hospital, que a gente chegou e tinha uma criança que estava muito ansiosa. Ela tinha começado o tratamento recentemente e ela estava ansiosa para ver os palhaços. E aí quando a gente chegou e começou a atuar com ela se abriu, se divertiu e tal. E depois a mãe veio e contou pra gente que a única condição dela vir para esse hospital e aceitar o tratamento era se aqui tivesse os palhaços. Porque acho que ela viu a gente na televisão em alguma coisa e aí ela falou pra mãe, eu só vou se os palhaços estiverem lá. Como o fato dela saber que aqui não vai ter só agulha e não sei o que, e os médicos, mas também vai ter os palhaços para ela brincar, contribui para que ela tenha uma maior aceitabilidade do tratamento. Outro exemplo também que foi muito fofo e engraçado, e aí a gente nem tava trocada ainda de palhaça, a enfermeira veio correndo e falou assim, ai, nossa, o fulano pediu para avisar vocês que ele tá aqui. E ele falou assim para mim, olha, avisa a Alavanca e o Grilo que eu tô aqui hoje, porque se você não avisar eles, eles não vão saber que eu tô aqui e eles não vão vir me visitar. Porque como ele tava numa internação e ele trocou e foi pro TMO, ele achou que a gente não atendia aquele setor, então ele tava meio desesperado que ele ia ficar no TMO, que é uma internação geralmente longa, e ele entrou em desespero que ele precisava avisar os palhaços que ele estava lá, porque senão a gente não ia visitar ele. Então isso também me fez refletir muito da importância de estarmos ali no ambiente hospitalar para atender e ressignificar esse processo longo de internação. A Morgana Massetti, quando ela faz uma pesquisa e escreve livros sobre a ética do palhaço, ela fala sobre existir só dois sentimentos, né, a partir do Spinoza, que é a alegria e a tristeza. A alegria é uma experiência onde a nossa potência de ação no mundo é aumentada. E a tristeza é uma experiência que a gente sente quando a nossa potência de ação no mundo é diminuída. Então, quando eu penso nos meus encontros, né, como palhaça, eu espero promover a alegria, nesse sentido, de que as pessoas sintam a sua potência de ação no mundo ser aumentada. Por favor. Mentira, errei. Pode voltar? Não, peraí, deixa eu voltar. Cara, eu adorei isso do audiovisual, de você poder editar e cortar e tal. É o nome. O nome. Ai, calma, que pergunta profunda. Ué, Deixa eu beber uma água. Para, bom. Nossa, gata. Pronto, encerra aqui. Não.